11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Então, irmãos, mantendo sua Bíblia aberta no texto mencionado, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Evangelho de Lucas, capítulo 2, 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Todos, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Salvador. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor novamente. Eu vou pedir ao presbítero Luciano Sattler que ore ao Senhor em favor do nosso estudo. Amém. Obrigado, Luciano. Irmãos, o nosso tema ele é bem sugestivo, é do presépio ao Calvário. Então observe o que diz a nossa primeira palavra como introdução. Olhando para o presépio, vemos o Calvário. Não pode ser diferente. Você não pode olhar para o presépio e não ver a cruz. Você não pode olhar para o presépio e não ver o Gólgota. Você não pode olhar para o presépio e não ver as vias cruzes. Você não pode olhar para o presépio e não pode deixar de ver o sacrifício de Jesus e as palavras de João Batista que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso simplesmente olhar para o Calvário e ver simplesmente, olhar para o presépio e ver simplesmente uma criança como qualquer outra criança. Eu não posso olhar para o presépio e ver simplesmente um menino sem projetar, ainda que em silêncio, a vida desse menino para toda a humanidade e o seu significado. Por isso diz, não há como separar os maiores eventos. Eles estão interligados pela força da importância. Não há Natal sem Jesus. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais importantes da história da humanidade, mas foi marcado pela simplicidade e rejeição. O Salvador do mundo nasceu em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Abra-se parênteses, notas de rodapé, não simplesmente porque foi Jesus, porque foi Jesus, teve que nascer numa manjedoura.
Não, não é por isso. É porque toda a população da região foi para alistar-se, os homens principalmente. E todos concorriam para essa região. E quem tinha mais habilidade, mais destreza, chegava primeiro e ocupava os melhores lugares. Não é porque foi Jesus que teve que nascer numa manjedoura. Então observe, nascer na manjedoura foi consequência da busca, da superlotação da região. Ainda que Jesus poderia ter nascido num palácio, poderia ter nascido nos grandes ricões, mas, devido à grande busca, foi esta a situação. Deus poderia, na sua infinita graça, proporcionar que Jesus nascesse num palácio. Mas seguindo o fluxo normal da história, assim aprove a Deus fazê-lo. O Salvador do mundo nasceu em uma manjedoura porque não havia lugar para ele, não hospedaria. Havia muita gente na cidade e quem chegou antes reservou o melhor lugar. Além do mais, quem poderia pagar mais estava em melhor condições. Esta realidade física e histórica reflete verdades espirituais profundas sobre a condição do coração humano e o propósito de Deus. Avançando. O império, diz o versículo 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Toda a população daquela região. Era um número considerável. E diz o texto, este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. O império se organiza para cobrar imposto. Isso é normal. E nessa organização, o império então começa a saber aquilo que o próprio Davi fez. Davi fez um censo, não sei se vocês lembram. E Davi fez um censo com uma segunda intenção. Não para cobrar impostos, mas Davi fez um censo para saber quantos homens ele tinha. Ele fez um censo na intenção de saber o seu potencial bélico, o seu potencial de guerra. E isso entristeceu o coração de Deus, vocês lembram? E consequentemente veio a praga e também um grande morticínio. Mas aqui a questão é financeira, é econômica. Então, o império se organiza para cobrar impostos. A execução do decreto imperial na Síria, que foi associado com a área da Judéia, fizeram José e Maria viajar para Belém, que há muito tempo antes havia sido profetizado o local do nascimento do Messias. Avançando. Uma reflexão. Qual a importância de seguir um rei sem reino e um salvador na cruz? Pense. Uma pergunta retórica, só para você pensar. Qual a importância de seguir um rei sem reino e um salvador na cruz? Quando os judeus quiseram fazer Jesus rei, Jesus se omitiu a isso e disse uma coisa muito importante: o meu reino não é deste mundo, como daqui eu não sou. Mas é muito difícil, irmãos, é muito ruim viver sobre um poderio, sobre um jugo de uma outra nação. Vocês recordam da história da escravidão? Quando os africanos eram tirados de forma brusca, trazida nos navios para o Brasil e para outros países, o qual nós conhecemos navios negreiros, e só no próprio transcurso da viagem, recorde comigo a história, muitos africanos morriam de uma coisa chamada banzo. Banzo não é outra coisa senão saudade. Eles foram tirados da sua terra, tirados das suas famílias, eles foram arrancados das suas raízes. E hoje, os judeus estavam vivendo, eu digo hoje me referindo ao contexto, eles estavam vivendo sobre esse poderio romano, eles estavam buscando, querendo, esperando um libertador, e Jesus era a grande esperança deles. E então eles passaram a seguir Jesus na intenção de que Jesus fosse esse libertador. Mas Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, como ele daqui não era. E quando entenderam que Jesus não era o libertador,
então eles ficaram decepcionados. Seguir um rei sem reino é a mesma coisa que pedir esmola para dois. Além do mais, um Salvador na cruz, ninguém merece. Então, muitos deram costas para Jesus, muitos o abandonaram, muitos não o creram, nem mesmo os próprios seus. Por isso foi dito lá em João capítulo 1, versículo 11, depois 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Avançando um pouco, nós temos a primeira lição dentro desse tema do presépio ao Calvário: rei sem reino. Quem seguiria um rei sem reino? Sem majestade aparente e sem súditos. O fato de não haver lugar para ele na hospedaria aponta para uma possível rejeição futura. Ou seja, ele já ser rejeitado ali, ou ele não ter um lugar propício ali, isso simbolizava, apontava lá para frente, que muitos dos seus iriam rejeitá-lo. A segunda lição nos mostra que ele não só era um rei sem reino, como também a rejeição é fato. A profecia apontava para a chegada do Messias, mas não para as condições da sua chegada. Em Mateus capítulo 2, nós percebemos que quando Herodes soube ou tomou conhecimento através dos magos que ia nascer um rei, Herodes trouxe um grande morticínio na cidade. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Toda a região lamentava esse grande morticínio. Crueldade, dor. Você pode abrir comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Dê uma olhadinha comigo, por favor. Em Mateus capítulo 2, diz assim as palavras do texto sagrado. A partir do versículo 16, diz assim, Evangelho de São Mateus, capítulo 2,16, fala assim: vendo-se iludido pelos magos, eu estou lendo Mateus 2,16, vendo-se iludido pelos magos, esfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por não mais existirem. Olha que drama. Como saber que aquelas crianças tinham 2 anos? Talvez tivesse 1 ano e 8 meses, talvez aquelas crianças tivessem 2 anos e 6 meses, 3 anos talvez, mas não importava. As mães não estavam com a certidão de nascimento em mãos, mostrando para os soldados romanos: olha, meu filho tem mais de 2 anos, ou meu filho tem menos de 2 anos, ou meu filho tem mais de 3 anos, não mate, por favor. Não tinha como. Ouviu-se um grande clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. E é interessante que diz: vendo-se iludido pelos magos, esfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual a precisão de se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Você consegue perceber a conotação do presépio ao Calvário? Quando Jesus nasce, choro, observe o que diz o texto: clamor, pranto, choro e grande lamento. Quando Jesus morre, quando ele está no Calvário, no presépio essa dor, lá no Calvário, Maria chorava pela morte de seus filhos. Muitos dos discípulos o abandonaram e muitos não entenderam. João, ao lado de Maria, ouve-se uma das últimas palavras de Jesus quando dirigia-se a ela e a ele, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Observe que tanto no início da vida de Jesus, como no seu final, do presépio ao Calvário,
Jesus nos deixa perceber pranto, choro, lamento. Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existia. E nós, lá no Calvário, fazendo essa interligação, percebemos aquelas mesmas palavras dos dois discípulos de Emaús, quando descia de Jerusalém para a sua cidade, ou para a região rural, onde eles moravam, aquelas aldeias, ali em Emaús precisamente. Diz o texto de Lucas 24, a partir do versículo 13, que eles desceram de Jerusalém, indo para Emaús. Eles iam conversando a respeito do ministério de Jesus, a respeito da sua morte, a respeito da sua crucificação. E é interessante que ali ele diz uma coisa muito interessante: nós pensávamos que era ele que havia de redimir a Israel. Observe que coisa. Assim como aqueles discípulos, é óbvio que eles não faziam parte do grupo dos 12, mas do grupo dos 70 e outros seguidores. Mas eles diziam: nós pensávamos que ele era aquele que deveria remir a Israel. Vamos dar uma olhadinha rápida em Lucas capítulo 24, para que nós possamos entender um pouco mais desse contexto. Lucas 24, a partir do versículo 13. Quando Jesus nasce, gera rejeição, dor, sofrimento. Quando Jesus morre, carregamos essas mesmas marcas conosco, além da própria decepção devido à incredulidade. Observe Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, crendo que os irmãos já encontraram, façamos a leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que vais ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade, versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, mas não achando o corpo de Jesus, voltando dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirma que ele vive. Versículo 21, ora, esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Versículo 17, versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Não era outro, não era uma teofania, não era um anjo, não era manifestação da glória de Deus. Diz o texto, o próprio Jesus ia com eles, mas eles não reconheceram. O que a incredulidade faz? Nos torna insensíveis. O que é que a incredulidade faz? Fecha os olhos espirituais, trava o nosso coração e tira de nós toda a possibilidade de ver o sobrenatural. Homens que andaram com Jesus, homens que viram sinais e prodígios, não acreditaram na ressurreição do mesmo. Não há Natal sem olhar para o Calvário, não há presépio sem cruz, não há possibilidade de comemorarmos o Natal e mantermos o coração fechado, incrédulo, para a anunciação do que chamamos Evangelho, boas novas.
eis que vos trago boas novas, que será para todo o povo. Ok, vamos avançar um pouco mais adiante. Não só o rei sem reino, a rejeição é fato, mas também a chegada do Salvador. Item 3, diz assim, no item 3 diz assim, a chegada do Salvador, versículo 7. Observe o que diz o texto lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. Diz assim, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Eu acho que aqui cabe um comentário rápido. Jesus teve 3 irmãos e no mínimo 2 irmãs. É fato, histórico e bíblico. E diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Observe, Jesus foi o primogênito. Jesus teve irmãos e irmãs. Numa certa ocasião, Jesus estava ministrando a palavra e seus irmãos, irmãs e mãe estavam à porta e queria falar-lhes. E alguém chegou para ele e disse, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Ele disse, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras, ou ouvem as palavras do meu Pai. Então, observe, nós podemos entender que, infelizmente, ainda que a historicidade católica romana queira omitir, nós não podemos perceber claramente que Jesus tinha irmãos e irmãs, e ela não tornou-se virgem para sempre, tá? Vamos para frente então, para o que diz o texto, a chegada do Salvador. Jesus chega na história da humanidade para mudar suas perspectivas, não quanto ao poderio romano, que era esta a intenção do povo, não o poderio romano, mas sim do poder do pecado em nós. Jesus veio para nos libertar, não do poderio romano, mas do pecado e das suas amarras que nos prende, que nos escraviza. Dá uma olhadinha comigo, por favor, em Isaías capítulo 61, por favor. Vamos olhar para o reino messiânico. Isaías 61. Olhando para Isaías 61, nós temos o ministério de Jesus. Vamos ler só de 1 a 3. Vamos tentar todos ler a uma só voz. Isaías capítulo 61, versículo 1, 2 e 3. Leamos todos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que bênção! Esse é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus veio para nos libertar não do poder de Roma, não dos impostos, veio para nos libertar das amarras do pecado. Veio para nos libertar e nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Então continua o texto. Não há Natal sem Jesus. João, o evangelista, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ainda hoje muitas pessoas rejeitam a Jesus, preferindo suas próprias vontades e caminhos.
Será que nossas vidas estão cheias de outras coisas, onde não há espaço para Cristo? O nosso Natal, a cada dia, está mais e mais comprometido. Todos os anos, irmãos, comemoramos o Natal. Todos os anos. E seria realmente um nascer rejuvenescedor se nós tivéssemos algumas propostas no nosso coração. Se nós tivéssemos coragem e disposição para, nesta época, neste clima, nessa atmosfera tão gostosa de reconciliação e paz, nós criássemos coragem para irmos até aquele que nós o ferirmos e buscarmos reconciliação. Seria, no mínimo, um ato de bravura. Seria muito interessante nós chegarmos ao outro, ou até mesmo, independente da distância, nós pudéssemos diminuir esse diálogo e essa distância através de uma palavra de me perdoe, perdão, vamos recomeçar, vamos redirecionar, vamos nos auto-perdoar. Seria muito interessante se nós começássemos a pensar que se em cada Natal nós pudéssemos ter uma reconciliação maior, não só dentro da igreja, mas também fora dela, nós teríamos vivido ou experimentado o real e verdadeiro sentido do que é Natal. Tempo em que nós pudéssemos chegar para o vizinho, aquele ofensivo e confrontador, levar um pequeno embrulho, seja um panetone, um salgado ou uma coxa de frango, ou mesmo de peru, e tentar uma reconciliação através desse ato, porque realmente não há Natal sem reconciliação. Quando Jesus nasce a reconciliação entre Deus e o homem. Quando Jesus nasce, é uma retomada da ação do Gênesis. É Deus novamente passeando no jardim, perguntando para o homem: onde estás? Quando eu olho para o Natal, e quando você olha para o Natal, nós precisamos olhar dentro dessa perspectiva. É Deus nos buscando, é Deus tentando reconciliar-nos novamente com Ele. Por isso, irmãos, se eu não estou disposto a chegar para aquele ofensor, ou eu como ofendido, não procurar a pessoa e dizer: olha, eu estou ruim por causa daquela palavra sua, este ano para mim foi muito amargo, encará-lo na igreja, encará-lo na reunião de condomínio, encará-lo no trânsito, onde quer que for, hoje eu queria me reconciliar contigo, porque o nosso Natal está comprometido se nós não tivermos esta visão e, consequentemente, esta ação. Quarta lição muito interessante é a manifestação da glória, versículos 8 e 9. Olhando lá novamente em Lucas capítulo 2, nós conseguimos olhar para esse texto e vermos a manifestação da glória. Observe os versículos 8 e 9. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aqui vale um comentário antes de ler o versículo seguinte. Os pastores eram personas não gratas por os sacerdotes. Os pastores eram personas não gratas porque eles não guardavam nem o sábado e nem frequentavam a sinagoga regularmente. E era considerado pessoas de segunda classe. E se tivesse terceira ou quarta, eles estavam inseridos, assim como as prostitutas e os leprosos. Os pastores não eram pessoas queridas. Mas uma coisa interessante, para a gente fazer uma reflexão, ainda que eu e você rejeite as pessoas, Deus manifesta a sua graça a eles. Ainda que eu e você achemos-nos melhores do que o outro, Deus não vê como vê o homem. Palavra do próprio Deus a Samuel, quando olhou para os filhos de Jessé,
se referindo à possibilidade de eleger ou de escolher a Davi como rei de Israel. Cada filho de Jessé que passou adiante de Samuel, Samuel dizia: é este o escolhido do Senhor. Bonito, alto, robusto, elegante, com um caminhar de rei. E Samuel, na sua loucura humana e sem a visão profética, trazia a palavra em dizer: é este. E Deus dizia: não. E dizia: Jessé, tem mais um? Tem, é esse. Também não é. Até que disse: tem mais algum filho? Ele disse: tem. Ele não tem um andar elegante como o de uma gazela, ele não é olhos altivos, ele não tem os olhos brilhantes, ele não tem nenhuma beleza que havíamos, mas, ou desejássemos, mas eu tenho. Ele está cuidando das ovelhas. Nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando chegou, Deus confirmou. Eu não vejo como vejo o homem. O homem vê a aparência, Deus, porém, vê o coração. Que nós, como igreja, pudéssemos ter essa mesma sensibilidade. Que nós pudéssemos medir as pessoas não pelas suas vestes, não pela sua instrução acadêmica, não pela sua condição financeira, mas que pudesse medi-las pela sua personalidade, pelo seu caráter, pela sua pessoa, como ela é. Olhando para esse texto, a gente percebe que os pastores, ainda que pessoas de segunda classe, aprove a Deus manifestar-se a esses homens, trazendo, retorna lá para mim, filho, trazendo a palavra alvissareira da anunciação do nascimento de Jesus. Observe, um anjo anunciou a visão do nascimento e significado a um inesperado e até mesmo desprezados pastores, classe desprezível, porque não guardava a lei, nem frequentava as sinagogas. O significado global do nascimento de Jesus inicia com uns poucos. Poucos conseguem ver tal glória. Que coisa fantástica. Observe, irmãos, que ainda que rejeitado pelos homens, somos acolhidos por Deus. Quem de nós não gostaríamos de ver tamanha manifestação de glória? Quem de nós não gostaríamos de pelo menos ter um arrepio ou sentir algo diferenciado diante de tal anunciação? Lembro-me quando ainda neófito na questão, pedi a Deus que Ele manifestasse-me ainda de uma forma quase que não aparente, Ele apresentasse no meu quarto para dizer para mim que eu deveria ir para missões. Eu falava para Deus dizendo assim: Senhor, não precisa enviar um anjo, simplesmente que eu escute uma voz, ide. Passei alguns anos na Bolívia, fui a outros países ministrar a palavra e nunca ouvi visivelmente ou audivelmente a palavra ide. Mas para que isso? Se as Sagradas Escrituras está cheio de imperativo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Toda a revelação já está inserida na palavra. Eu não precisava buscar ou esperar nenhuma manifestação externa daquilo que já estava inserido nas Sagradas Escrituras. O próprio escritor aos Hebreus nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos revelou através do Filho, o qual foi herdeiro de todas as coisas. Não precisamos de outra revelação, senão a do próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado entre nós. Observe que então o significado global do nascimento de Jesus inicia-se com uns poucos. Poucos conseguem ver tal glória. Seria muita prepotência de minha parte esperar que todos nós, nesta manhã, ao sairmos deste lugar, buscássemos, se porventura há algum entrave com algum vizinho, com algum parente, com alguém nesse mundo de nosso Deus, nós saíssemos hoje tentando celebrar a paz e a comunhão com todos.
seria muita prepotência de minha parte. Mas, a exemplo do texto, se pelo menos uns poucos tiverem a coragem e a hombridade, se porventura há algum entrave de relacionamento a ser melhorado, que esses poucos possam então trazer a manifestação da glória de Deus através dessa atitude tão nobre, tão pertinente. Avançando então, chegamos o penúltimo item do nosso texto, a chegada do Salvador. Versículo 10 e 11 diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temas, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observe que o texto diz bem claro: o anjo, porém, vos disse: não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É interessante que Jesus, ao nascer, Jesus, ao vir ao mundo, ao desenvolver o seu ministério, ele não traz boas novas ou condições melhores apenas para os eleitos, apenas para a igreja. Até os ímpios, eles serão beneficiados pela bondade, pela misericórdia, pela piedade, pela compaixão e pela chegada desse reino, desse menino Salvador. É interessante que nós passamos a pensar em graça geral e graça especial. Olhando para a graça geral, a gente observa que Deus, pela sua misericórdia, ministra a chuva sobre a lavoura, sobre as casas, sobre os campos de todos, crentes e não crentes, homens e mulheres, ateus e não ateus. A graça geral. Ele dá sabedoria, um QI elevado para muitos. Ele dá profissão a ímpios e a cristãos. Isso é chamado graça geral. Ele abençoa a todos. Mas a graça especial é apenas para os seus eleitos, apenas os seus escolhidos. Para aquele que olha para Jesus e vê como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como diz o próprio Paulo em Efésios capítulo 2, aquele que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Finalizando então, diz assim o texto: o anjo anuncia: chegou o Salvador, chegou o Messias, Emanuel, Deus conosco. As boas novas o acompanham, o evangelho é fato, ele se reveste de humanidade para se identificar com os homens. Aí a gente percebe as duas naturezas de Jesus: natureza humana, natureza divina. Quando esteve ali na aldeia de Betânia, lamentando a morte de Lázaro, quando chegou a sua irmã, ou a irmã do falecido, dizendo: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele diz assim: eu não te disse, se tu crês, verás a glória de Deus? E diz no versículo 35, e Jesus chorou, se compadeceu. A humanidade, Deus se faz homem, se encarna, e então ele se torna e se identifica com os homens. Gera medo e espanto, mas a alegria é superior, é extasiante. Ele chega, mas já bate a porta, mas cabe a nós abrir. Para que haja espaço para Cristo, precisamos então remover aquilo que ocupa o lugar dele: o pecado, o orgulho, as distrações e as prioridades erradas. Jesus nasceu, ele bate a porta, conforme em Apocalipse 3, 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É a nova revisão, é uma nova vivência do reino. O reino não só se estabelece, mas ele traz agora uma nova dimensão. Eu e você somos convidados a cear com ele. Eu e você somos convidados a uma nova dimensão, não da lei que mata, mas da lei da graça, que nos aceita como somos, com os nossos erros e mazelas, mas com a disposição de renunciar tudo aquilo que fere a santidade daquele que nos regimentou. Finalizando então,
temos a última verdade: disposição. Observe, assim como Maria e José enfrentaram dificuldades, também precisamos fazer esforços para dar lugar a Jesus em meio às distrações do mundo moderno. O nascimento de Jesus em uma manjedoura nos convida a refletir: há lugar para Ele em nossas vidas? A manjedoura do nosso coração deve estar pronta e disposta a receber o Salvador do mundo. Ou será que nossas prioridades e preocupação estão impedindo sua entrada? Muitas vezes, de forma desavisada, nós abominamos um ambiente tão hostil e, consequentemente, um ambiente tão insalubre como uma manjedoura para o nascimento de uma criança. Quem é da área da saúde, talvez nem precisamos ser da área de saúde para ver que ali não era um lugar ideal para o nascimento de uma criança. Como cortar o cordão umbilical, como fechar o sangramento, a qualidade e a limpeza dos panos. Será que tinha fraldas bem cuidadas, limpas, ou talvez fraldas descartáveis? Tinha álcool? Não tinha nada disso. O umbigo da criança poderia inflamar. Será que Maria atinou para, como de exemplo, as nossas mães do passado colocavam um botão no umbigo da criança e fechava com um esparadrapo para que o umbigo não ficasse aquele umbigo externado? Vocês se recordam disso? No passado. Dona Luzia, por favor. Dona Márcia? Não era, naquela época, era uma faixa. Na época de vocês era faixa. Na época dos meus filhos era esparadrapo. Só no umbiguinho aqui. Não era Glaucinha? Envolto em faixas. Imagina a qualidade dessas faixas. Tudo esterilizada. Não era? Observe, finalizando então, como diz. Ok, obrigado. Observe, o nascimento de Jesus em uma manjedoura nos convida a refletir. Há lugar para Ele em nossas vidas. A manjedoura do nosso coração deve estar pronta a receber o Salvador do mundo. Pensemos o seguinte: o nosso coração, a exemplo daquela manjedoura, ela está em condições de receber Jesus? Não, pastor, não está. Está igual aquela manjedoura, sujo e talvez até pior. Então, com a chegada desta criança, essa manjedoura do seu coração, do meu coração, do nosso coração, será limpa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Finalizando, ele diz assim: ou será que nossas prioridades e preocupação estão impedindo a sua entrada? Nós precisamos buscar uma renovação. Nós precisamos entender o que é Natal. Não é possível que saiamos daqui, desse ambiente, com as mesmas atitudes, com as mesmas prerrogativas, com as mesmas crendices e superstições, evitando os nossos pais idosos, não visitamos, não telefonamos, não os abençoamos, não seguimos junto a eles. Não é possível que isso aconteça. Não é possível que os nossos filhos, porque não estão na mesma linha de fé que nós venhamos a desprezá-los. Que Deus o guarde. Não, nós podemos guardá-los também, com as nossas orações, com os presentes que o chamem a atenção para a vida espiritual. Que eu e você possamos entender a importância de Natal. Natal é a aproximação do presépio e do Calvário. Sem esta interligação, não há reconciliação entre os homens e Deus. Amém? Assim, finalizamos com a conclusão que diz: ou eu já concluí? Eu já concluí. Então, irmãos, diante dessa verdade, eu quero dizer para vocês, nós, enquanto a irmã Ruth vem aqui à frente para a oração final, eu quero dizer para vocês, hoje nós estudamos do presépio ao Calvário. Eu recordo que no ano passado, nessa mesma época, nós estudamos pela manhã os caminhos dos magos e os caminhos de Herodes.
Hoje, um ano depois, nós estudamos do presépio ao Calvário. Que faça sentido na minha vida e na sua vida. Você pode se colocar de pé só um instante? Nós vamos orar, sem esquecer, irmãos, que aqueles que chegaram depois não fizeram a sua votação em relação ao horário dos cultos a partir do ano que vem, do culto noturno, o faça. Lembrando que quem fez agora pela manhã não deve fazer à noite, tá? Porque é apenas uma lista para hoje e provavelmente próximo domingo. Muito obrigado a todos. Vamos orar com a nossa irmã Ruth. Pai de amor, Deus querido, graças te damos, Senhor, porque aprendemos cada dia mais do Senhor. Que possamos, ó Deus, ler as nossas Bíblias, assim como a Teresa disse, abrir as nossas Bíblias, mas lê-las, Senhor, para que cada dia nós possamos gravar nos nossos corações a Tua palavra. Ó Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos por essa escola, essa grande escola, Senhor, a qual aprendemos muito, muito do Senhor. Que o Senhor possa dar-nos, ó Deus, força e coragem e capacidade para estarmos aqui, Senhor, para cada dia mais aprendermos de Ti. Te agradecemos, ó Deus, por este dia. Te agradecemos, ó Deus, por esta escola e mais trabalhos que tenhamos este dia. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Que muitas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo neste momento, que possam estar aqui à noite para ouvir as nossas crianças, louvando, adorando ao Senhor, comemorando, Senhor, o nascimento do Senhor Jesus. Mas, ó Deus, que o Senhor Jesus possa nascer a cada dia, em cada coração, Senhor. E cremos, ó Deus, que o Senhor nasceu, viveu, mas um dia morreu naquela cruz, por mim, por Ti e por nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Ó Deus, no nome de Jesus, nós Te agradecemos por tão grande amor. Senhor, só o Senhor Deus poderia nos dar o Teu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Ó Senhor, Te agradecemos, fica conosco, Pai. Assim como os discípulos no caminho de Emaús disse, fica conosco, Senhor. Assim nós queremos dizer ao Senhor, Senhor, fica conosco no restante deste dia e fica todos os dias das nossas vidas. Nós Te glorificamos e adoramos o Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a unidade do Espírito Santo, seja sobre sua vida, seja sobre sua família, e seja sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, irmãos. Amém.